Hoje eu vim te contar uma história de transformação. Primeiro, te convido a imaginar o cenário de Jericó. A cidade ficava a poucos quilômetros do Jordão, em uma planície. Pelos caminhos e ruas havia uma natureza linda, com palmeiras e jardins regados por fontes naturais. Naqueles dias, a cidade estava agitada com diversas caravanas que iam para a festa em Jerusalém. Por algum tempo, Jericó foi a cidade dos sacerdotes, porque muitos deles moravam ali. A cidade era de uma diversidade ímpar, devido ao seu comércio e à presença de estrangeiros de toda parte. Por causa disso, havia também alfândega e muitos coletores de impostos. E hoje vou te apresentar um deles, Zaqueu. Ele era israelita, mas odiado pelos seus conterrâneos, pois o que ele fazia era sinônimo de extorsão e injustiça. No entanto, eu vejo os corações de todos e sabia que ele não era o que parecia ser. No fundo, era alguém que poderia ser alcançado pelas influências divinas. A prova disso é que no dia em que me encontrei com ele, tudo mudou. Eu estava a caminho de Jerusalém quando a notícia de minha passagem por Jericó chegou aos ouvidos de Zaqueu. Ele estava impressionado com o que João Batista instruiu aos publicanos sobre honestidade. Lucas capítulo 3, versículo 13. Ele conhecia as Escrituras, mas nunca havia estado comigo. As ruas estavam lotadas, e mesmo ficando na ponta dos pés, Zaqueu não conseguia me ver. Ele era bem baixinho. Como ele conhecia bem as ruas da cidade, previu o trajeto por onde eu passaria e encontrou uma árvore e a escalou. Dali, tinha uma visão privilegiada da multidão que se aproximava. Desde que ouviu o sermão de João Batista, questionava-se se deveria restituir o dinheiro às pessoas que havia prejudicado. À medida que me aproximava do ponto onde ele estava, era como se eu ouvisse os sentimentos e pensamentos dele. Por isso, quando cheguei bem perto, meus olhos foram direcionados exatamente para onde ele estava, e eu disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas capítulo 19, verso 5. Zaqueu desceu quase que em câmera lenta, parecendo não acreditar no que eu havia dito. E os rabinos que estavam por ali começaram a murmurar, dizendo que, se eu fosse mesmo, seria hóspede de um pecador. Sentindo que eu o acolhia, mesmo com toda a má fama que tinha, Zaqueu decidiu fazer uma confissão pública de seus atos e apresentar seu arrependimento. Ele me disse que daria aos pobres a metade de seus bens, e que se tivesse causado prejuízo a alguém, devolveria 4 vezes o valor. Lucas capítulo 19, verso 8. Eu conhecia o coração de Zaqueu e a sinceridade de suas palavras, por isso, não havia outra coisa a fazer senão exclamar: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 9. O arrependimento de Zaqueu começou quando ele deu ouvidos ao que as Escrituras dizem. Havia trabalhado tantos anos naquela função, os abusos e extorsões praticados pelos coletores de impostos eram tão comuns que já faziam parte da rotina. Eles eram criticados pelos sacerdotes e rabinos, mas todo mundo sabia que esses homens enriqueciam às custas do povo. Eram hipócritas. No entanto, Zaqueu viveu um arrependimento sincero e progressivo. O verdadeiro arrependimento, aquele que provoca mudanças. Quando esse arrependimento acontece, o coração sente que é necessário reparar os danos sempre que possível. Fui à casa de Zaqueu para dar lições da verdade e instruí-lo sobre o reino. Ele e sua família eram excluídos de frequentar a sinagoga, mas, sendo eu o verdadeiro mestre, fiz questão de acolhê-los e fortalecê-los na nova vida reta que estavam dispostos a seguir. A minha graça alcança todos, filho, não importa quantos ou quem tente excluí-los. O caminho é me buscar, confessando e se arrependendo de seus pecados. Se você se arrepende de algo, repare esse erro e venha até mim. Eu quero entrar em sua casa hoje, filho. Posso? Escreva uma frase ou duas que conectem o arrependimento
a reparação de erros que podem ser reparados.